Bom, o próximo fator climático é a vegetação. Bom, assim, imagine aqui, né, um ambiente coberto por uma vegetação densa e um ambiente com uma vegetação mais esparsa, mais escassa também. O que acontece? Ambiente coberto por uma vegetação, quanto maior a vegetação, quanto mais densa é essa cobertura vegetal, primeiro, as temperaturas tendem a ser mais amenas, certo? E a temperatura, a amplitude térmica nestas regiões com cobertura vegetal mais densa tende a ser menor. A amplitude térmica tende a ser menor. Então, duas coisas: temperatura mais amena e amplitude térmica menor. Por que isso acontece? Então, imagine assim, num ambiente com uma vegetação densa cobrindo a região. Imaginem, por exemplo, a Amazônia, certo? O que acontece? Essa cobertura vegetal impede que os raios solares atinjam diretamente o solo, certo? Fazendo com que o solo aqueça, né? Então, impede que o solo aqueça, né? Nesse caso, porque a vegetação vai absorver esse calor, certo? Então, a tendência é que as temperaturas sejam mais amenas, mais nessas regiões, certo? Ao mesmo tempo que isso acontece, essa cobertura vegetal retira do solo a umidade e joga na atmosfera com a evapotranspiração, certo? Então, a atmosfera nessas regiões tende a ser mais úmida, né? Então, e esta umidade vai fazer com que a amplitude térmica seja menor, ou seja, a variação de temperatura seja menor. Imagine, por exemplo, aqui uma paisagem assim como a Caatinga, né, no sertão nordestino, né, com uma cobertura vegetal bem escassa, né? Os raios solares atingem diretamente o solo, fazendo com que a região aqueça muito mais, né? Além disso, essa vegetação da Caatinga, ela é adaptada para não transpirar, né? Então, o que nós vamos ter é um ambiente mais seco, uma atmosfera mais seca, certo? Nesse caso, esta atmosfera mais seca vai contribuir para que a variação de temperatura, por exemplo, entre o dia e a noite seja maior. Imagine, por exemplo, outro exemplo aqui, um ambiente como um deserto, por exemplo, né, com nenhuma cobertura vegetal. O que acontece? Durante o dia vai aquecer muito, né? Então, assim, 40, 45 graus facilmente, né? E de noite 5, 10 graus, assim, né? Cai para 5, 10 graus, assim, uma variação de temperatura, uma amplitude térmica muito maior, né? E temperaturas muito mais altas também, certo? Bom, o próximo fator climático é o relevo, né? Bom, o relevo você já percebemos de uma maneira, né? Que ambientes mais altos tendem a ser mais frios, mas o relevo ele também ele influencia o clima da região, facilitando ou dificultando a passagem das massas de ar, certo? Imagine, por exemplo, aqui agora eu vou colocar aqui na tela um mapa do relevo brasileiro. E como eu já chamei atenção em aula, observem as serras que existem, né, no Brasil, principalmente essas serras que percorrem o litoral brasileiro, né? Então é como se nós tivéssemos um paredão de serras, né, ao longo do litoral, de sul a norte, né? Então nós temos Serra Geral, Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, a Chapada Diamantina, o Planalto da Borborema, né? Percorrendo o litoral brasileiro.
O que acontece? Né? Imagine então que a gente tem, abre aspas, esse paredão no litoral. Né? O que acontece? Imagina o que acontece com as massas de ar que vierem do oceano em direção ao Brasil, do Oceano Atlântico em direção ao Brasil. Parte essas características, principalmente a umidade, né, que vai vir do mar, né, vai ficar no litoral, porque as serras vão fazer com que isso aconteça. Né? Então elas vão, em outras palavras, depois a gente vai ver melhor isso aí, em outras palavras, elas bloqueiam em parte a passagem das massas de ar, certo? Nós temos muitas serras nesse sentido vertical, vamos dizer assim, né, no Brasil. Se a gente pegar o mapa, como a gente está vendo agora, né, a gente vê muitas serras no sentido norte-sul, nesse caso. Né? E isso favorece o quê? Favorece, por outro lado, a passagem das massas de ar que vêm do sul da América do Sul. As massas de ar polar que vêm do sul da América do Sul passam e percorrem facilmente o território brasileiro. Né? Então, nesse caso, o relevo influencia bastante, impedindo ou facilitando a passagem das massas de ar.